sobre o que está acontecendo e sobre tudo que a gente pode estar ocupando de oportunidades para crescer nesse setor. Então, sejam bem-vindos a todos, valorizem muito esse espaço. E eu passo a palavra, então, para o Fábio, que vai coordenar esse encontro. Fábio. Bom dia ao seu, obrigado. Eu vou aqui seguir aqui para mediar aqui o bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje com o Anderson. Botei um amarelo aqui, talvez inspirado no dia de ontem do Brasil, misturado com Gana, que eu estou esperando que encontre o Brasil logo mais aqui, um africano, para a gente encontrar com os nossos irmãos. Espero que vocês estejam todos bem por aí, animados aí, pelo menos para aqueles que gostam de futebol, se envolvendo um pouco no espírito um pouco mais pacificador aí que o futebol traz para as nossas vidas, e esperançosos com esse ano que a gente termina aqui também. Hoje o nosso tema aqui do fórum, nós vamos passar um pouquinho pela questão que está afligindo várias cooperativas e organizações no Brasil, que tem a ver com as exigências para prestar conta de programa de logística reversa e com relação à emissão de certificado de transporte de resíduo, de movimentação de resíduo. Cada estado passou a adotar um sistema, né? Nós temos um sistema nacional do Brasil e a gente tem visto um grande desafio que as cooperativas estão passando no seu dia a dia com essas novas exigências essas que a gente entende que tem a sua relevância, mas encontra um mundo real bastante controverso aí com a realidade que as cooperativas no Brasil enfrentam. Para falar desse tema, a gente convidou o Anderson Nassif, que vai depois se apresentar aqui, uma liderança importante e reconhecida na história dos catadores, aqui no estado de São Paulo e no Brasil, integrante do movimento dos catadores e da ANCAT, vai poder se apresentar com mais calma, tranquilamente, e a ideia é que a gente faça aqui hoje um pouco um bate-papo, né? Nós também, muitos aqui estão esperançosos aqui com o que vai vir no próximo ano, com a mudança do governo federal, e acreditamos que esse debate que hoje nós vamos passar aqui e outros também podem trazer luz para os desafios e para as superações das dificuldades que as cooperativas, os catadores vêm enfrentando no Brasil para avançar na cadeia da reciclagem. Eu vou, então, aqui, como eu vou tentar aqui colocar, nós enviamos para vocês na semana aqui uma tentativa de fazer um levantamento da situação de cada cooperativa com relação a isso, e não foi possível aqui obter muitas respostas. Queria, então, tentar fazer esse diálogo com vocês aqui hoje, para que a gente pudesse avançar, tá bom? Enquanto isso, eu vou passar a palavra para o Anderson aqui, para ele já se apresentar, e depois nós vamos aqui seguir aqui nesse nosso bate-papo aqui de hoje, que a gente vai seguir com ele aqui até por volta das 11 horas, tal, tentando fazer mais do que uma palestra, uma apresentação, um bate-papo aqui, até porque vocês hoje têm uma pessoa aqui que é plenamente envolvida e um representante aqui que vive diariamente o cotidiano das cooperativas e pode estabelecer um diálogo aqui bastante promissor aqui para essa questão que as cooperativas vêm enfrentando. Anderson, bom dia, seja bem-vindo aqui, já em nome da Mãos Verdes aqui, do Ser Mais aqui da Braskem, agradeço você ter aceitado o convite aqui e sempre se coloca à disposição nesse desafio que faz parte aí da Organização dos Catadores. Bom dia, Fábio. Bom dia, os demais aí participantes desse fórum, né? 17º, salvo engano. Na verdade, um prazer é todo meu, né, Fábio, de poder, obviamente, contribuir com vocês aí, sabendo que
as dores, né, e os desafios passam por aqui também, né? Eu me apresento aqui, sou Anderson, sou catador de materiais recicláveis há 20 anos, sou sócio fundador de uma cooperativa aqui no interior de São Paulo chamada Cooperlol, que completou esse ano 17 anos de fundação. Iniciei, na verdade, na catação lá nos anos 2000, no antigo lixão da cidade, né? E depois, com a iminência do fechamento, por questões legais, ambientais, a gente resolveu por bem continuar na catação e daí fundamos a Cooperlol, né? Hoje trabalho na assessoria técnica da ANCAT, né? Dentre outras atividades, acompanhando várias cooperativas pela plataforma Reciclar pelo Brasil, que aqui eu ressalto também a participação da Braskem dentro da própria plataforma, né, dentre outras empresas, né, e também sou membro da articulação estadual do Movimento Nacional dos Catadores, né. Então, é um tema que hoje a gente vai tratar, que tem assim despertado nas organizações de catadores aí o processo que está em curso há muito tempo, que envolve também a questão da profissionalização, né, das nossas organizações, dos catadores, mas no decorrer do bate-papo aqui a gente vai colocar algumas posições também que a gente precisa trazer à luz do dia e da realidade, que muitas vezes aquilo que se planeja a nível federal, muitas vezes estadual, muitas vezes acontece nos bastidores e, na verdade, aqueles atores que são os principais da cadeia, muitas vezes são surpreendidos aí com decisões que nem sempre são ruins, mas que necessitaria, obviamente, um diálogo mais aberto, e às vezes isso não acontecendo, acaba respingando aí nas nossas organizações no catadores, a exemplo do decreto aí 11.044, que instituiu o Recicla Mais. Beleza, Anderson. Obrigado aí. Pessoal, a ideia aqui, para iniciar aqui, para provocar o nosso debate, a gente gostaria de ter feito uma enquete aqui, mas não foi possível no tempo, mas eu vou colocar no link ali, no Drive, umas perguntinhas que a gente havia mandado no Zap, não sei se vocês receberam pelos assessores, mas nós vamos aqui, em 5 minutinhos aqui, eu vou pedir para vocês responderem. Então, eu vou colocar aqui para quem já está lá, já entrou antes, eu já coloquei. Vocês clicarem aqui, ó, vocês forem ali no lugar onde está escrito chat, nas mensagens, tem lá um arquivo doc lá. Vocês puderem clicar em cima, são umas perguntas que nós estamos fazendo para saber o que vocês já conhecem sobre esse assunto. Se vocês estão em algum programa de logística reversa, eu vou até compartilhar a tela aqui, para que vocês possam, me digam aí se vocês conseguiram acessar. Tá? Então, a ideia é que a gente aqui, antes de começar esse nosso bate-papo, saiba, afinal de contas, qual é o nível de conhecimento, o grau de conhecimento que vocês têm sobre essa temática que nós vamos abordar aqui. Conseguiram acessar? Aí só me diz quem clicou aí, se está Eu consegui ver aqui. Se tá... Quem sabe, eu também consegui, quem sabe tu vai conduzindo as perguntas e a gente vai respondendo no próprio doc direto, junto contigo. Vamos tentar aqui, então. Eu já estou com ele aberto. Não consegui não, viu? Não conseguiu, não? Clicando nele, não? Quem conseguiu aí, me diz aí. Mas, de qualquer maneira, Tá. lendo, todo mundo vai poder ver. Tá bom. Ouvir, pelo menos. Eu vou compartilhar. Um minutinho aqui que eu vou compartilhar com vocês, e aí a gente já vai... Você já respondi.
Vocês estão vendo a tela aí agora? Sim, tá no ar. Já, Fábio, Não é? esse questionário eu já respondi já. Respondeu? Sim. A Cidade Limpa foi uma das que responderam e a Cooperpires também. Perfeito. Primeira coisa, assim, que a gente gostaria de saber de vocês, assim, se vocês participam de algum dos programas de logística reversa e qual o programa que vocês participam. Então, tem aqui a BIPEC, o Reciclo, Mapa, Pólen, Ilog, Recupera, Rescar pelo Brasil, Prolata, Viracer, Grupo Muda. Vocês podem escrever aí, se vocês não estão conseguindo responder lá, escreve no chat aí para a gente, para saber qual programa desses aqui que você participa, tá bom? Pode ser? Pode escrevendo no chat aqui que a gente vai acompanhando aí para saber qual programa de logística reversa que você participa. Se não participa de nenhum também, pode escrever lá nenhum, tá bom? Não sei se eu consigo ao mesmo tempo aqui, deixa eu ver. Eu posso olhando o chat te informando. Ah, é. Vai olhando o chat para mim, Alceu, fazendo um favor. Na sequência, se você já respondeu qual programa de logística... Está chegando as respostas aí? Chegando algumas. Uhum. Poucas. Só a Camapet botou que Ancate. Então, vamos lá, pessoal, respondendo aí para a gente saber aí se você participa de algum programa de logística reversa e qual desses que você participa. Mapa, Pólen, Log, Recupera, Ancate, Recicleiros, Prolata, Viracer, Grupo Muda, Valora, Minha Coleta, Tudo Se Transforma. E quem não conseguiu, responde na onde? Não, no chat. Você consegue entrar aí no bate-papo do link aqui, do Meet aqui, de onde a gente está na reunião? Você sabe que a internet no Brasil é igual o governo Bolsonaro. Não, talvez porque tu está no celular, né? Então fica um pouco mais difícil sempre. Tá no celular, Tico? Rose está entrando já no computador, então daqui a pouco ela responde, então. Tá bom. Tranquilo. Vamos seguindo. A outra questão que é importante saber, você já emite esse CDF e MTR, Certificado de Destinação Final? Vocês já emitem isso? Vocês já estão utilizando? Responde para a gente sim ou não. Então, destinação final, não, ainda não. Na verdade, eu já marquei um curso, né, para estar fazendo essa semana, porque tanto que uma das logísticas reversas que a gente participa, eles requerem um MTR. Uma recebe ainda sem MTR, mas a outra só fazendo certificado, né, destino final. Só que aí eu marquei um curso para mim poder estar fazendo e me aprimorar mais em questão a esses MTRs no site da Sigor. Tá bom. Qual que é a que exige? Qual o programa que você está que exige? Qual é o que não exige? Só para compartilhar aqui. Crislaine? Oi, Crislaine. Está me ouvindo? Não, pode repetir, por favor, não deu corpo. Qual programa de logística reversa que exige que você emita o certificado? Eu reciclo. E qual é que não exige? A Mapa, por enquanto. Tá. Ela ainda pede. Tá bom. Então, a gente já tem aí algumas situações. Você já participou de algum treinamento? Então, a Crislaine acabou de dizer que ainda não, que vai participar. O pessoal que está aqui na sala já participou de algum treinamento? Sim ou não? Não, eu não. Tá. Pode até responder no áudio aí, se tiver dificuldade de escrever. Pode abrir no microfone falando, fica à vontade aí, tá bom? Sim, tivemos treinamento. Tá.
Esses treinamentos foram realizados pelos operadores de logística, BPEC, MAPA, Eu Reciclo, foram por eles? A BPEC, sim. Uhum, tá. Vocês já emitem manifesto de transporte de resíduo? Quem já emite o MTR? Grace já emite. Eu não estou vendo todo mundo aqui, então se vocês... Não emitimos MTR porque não temos a inscrição estadual ainda. Ah, quem está falando? É Giovana do Chocolatão. Giovana Chocolatão. Tá. Então, consequentemente, a Giovana, se ela tivesse algum programa que exige MTR, a Giovana não ia conseguir participar, né? Como daí o Reciclo, por exemplo. Agora, por fim, quais são as maiores dificuldades que vocês encontraram para emitir o MTR e CDF? Aí, vamos deixar aberto o microfone, que eu acho que é importante até para a sequência da conversa que a gente vai ter com o Anderson. Quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentaram para emitir ou para se cadastrar o MTR e o CDF? Eu mesmo, Fábio, sobre cadastramento, graças a você me ajudou, né? Agora, em questão de fazer mesmo, como foi o destino da Braskem, que ela manda o resíduo aqui para a gente da Teclix, você também ajudou nisso, então eu tenho um pouco de conhecimento em dar um aceite e fazer o certificado, gerar o certificado, porém, para emitir, por enquanto, eu não tenho ainda essa habilidade de fazer, esse conhecimento, então, para mim, é tudo novo ainda. Aberto aí, pode falar o nome e sai falando, pode falar. Posso falar, Fábio? Pode, Roberto. Então, eu fiz, só que eu fui tentar colocar como gerador de novo e não consegui abrir o site mais, porque o TRT está pedindo, né, o MTR, só que aí eu só coloquei como transportador e o destinador, né? Aí ela quer como gerador, mas aí eu não estou conseguindo emitir mais. O site só fica rodando e não sai. É só essa dificuldade. Mas para emitir, não. Tá, entendi. Mais alguém que está encontrando alguma dificuldade ou está com dificuldade para poder avançar nisso? Bom dia. Pode falar. Posso falar? Pode. Meu nome é Emily. A nossa dificuldade hoje, na verdade, é porque algumas das empresas também, elas não estão cadastradas. E isso, às vezes, né, nos dificulta um pouco na nossa meta. Pelo menos é o nosso caso, né? Porque a gente tem que cumprir com a meta para a gente conseguir se manter no projeto. Uhum. Tá. De onde você é, Emily? De onde você é, Emily? Que estado que é? Da Bahia, Camaçari. Camaçari. Tá bom. Importante essa sua dúvida, que é parte desse nosso debate aqui hoje, desse nosso fórum, é sobre isso também. Mais alguém? Aqui, Grace da Copertuca, a minha maior dificuldade também é com os compradores, né? Eu acho que é um processo, assim, contínuo até a gente se adaptar. Eu comecei a tirar as MTRs em setembro, e eu ainda tenho que estar cobrando, né, do cliente, mas eu acho que agora, até dezembro, a gente consegue alinhar bem. Porque o que eu falei, se eles não se adaptarem, a gente não conseguir, se eles não mandarem o CDF, a gente vai ter que, infelizmente, trocar de comprador, procurar novos compradores. Aí isso acaba dando, né, um medo no comprador. Eu estava com problema com o cliente e falei isso, ajudei a menina lá, auxiliei, né, da forma que eu sabia, o MTR e o CDF, e ela conseguiu fazer, né? Então, é bem legal a gente também dar o auxílio, né? Uhum. Sim, sem dúvida. É o que eu tenho visto muito por aí agora, cooperativa ensinando o comprador como é que faz para usar o sistema. O negócio reverteu agora. Bastante interessante essas porque novas... a gente precisa, então tu tem que dar o auxílio para a pessoa no conhecimento que tu sabe também, né? Muito interessante mesmo. Mais alguém? A questão da... Pode falar. Aqui no chat o pessoal também está compartilhando vários dizendo exatamente isso. A Copvila também, alguns compradores não são cadastrados. A Virgínia, da Coprel Antares, também falando que a maioria não é cadastrado.
A Camila Costa também, alguns compradores não emitem ainda. E a Canatete falou que também o sistema demora muito e fica lá girando e não faz a CDF. Posso falar uma coisinha, Fábio? Pode, fica à vontade. E às vezes o que acontece é que assim, a empresa ela é também cadastrada ou como transportador ou como ele emite, mas ele não é destinador. Então é complicado. Quando não é uma coisa, é outra. Porque só para lembrar, né? Estou compartilhando aqui na tela aqui só para lembrar. Eu coloquei um PowerPoint aqui. Você tem as várias opções lá. Vou no último slide aqui, que você tem que se cadastrar lá como transportador, gerador, destinador e armazenador temporário, né? Então tem as várias formas de se cadastrar lá. E aí a pessoa precisa. Eu lembro que as cooperativas estavam com dificuldade de emitir o MTR, porque não tinha entendido que ela também tinha que se cadastrar como destinador, né? No começo, ela tinha se cadastrado só para receber o material. Então, eu acho que aqui a gente já tem um aquecimento importante aqui, né? Para quem chegou aqui um pouco depois, a ideia aqui foi ouvir um pouquinho qual é a realidade de cada das cooperativas. Já pode fazer pergunta ou ainda não? Espera aí, vou passar para o Anderson já na sequência. Então, só segura um pouquinho aí, Tico. Então, a ideia aqui é falar um pouco sobre essa realidade, né? Então, esse sistema foi adotado a partir de um decreto do governo federal de 29 de junho de 2020, que passou a exigir que toda atividade empresarial, pública, que movimenta resíduo, que passa a ter uma exigência legal de comprovar o seu destino. Isso já tem alguns sistemas específicos em cada estado, né? Então, como em Porto Alegre, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, existe o sistema próprio do estado para fazer essa comprovação da movimentação de resíduos. Em outros estados, as pessoas estão usando o SNIR, tá? Então, é só para aqui, rapidamente, dizer para vocês aí que já estão familiarizados com isso, essa é uma exigência que passou a ser obrigatória e que inclui também as cooperativas. Então, todo mundo que movimenta resíduo nesse país passa a comprovar. A gente começou agora também a ser uma exigência também dos operadores logísticos, por isso que a gente também trouxe esse tema aqui, porque até outro dia era só uma exigência estadual para saber a movimentação. Agora, uma boa parte dos operadores que as cooperativas são parceiras para vender os créditos das notas exigem a emissão. Isso é fruto também de uma questão para a rastreabilidade dos materiais. Vocês bem sabem aí que nesse universo aconteceu uma enxurrada de gente vendendo resíduo para um, resíduo para outro, uma dupla contagem, não havia um acompanhamento muito rigoroso e havia aí também um mercado paralelo aí de movimentação, de venda de crédito, de logística reversa, que as empresas estavam questionando e havia aí também um mau uso aí dos créditos de logística reversa dos resultados. Então, foi também uma pressão aí do mercado, uma pressão das empresas, para que também se houvesse aí essa regulamentação, tá bom? A partir dessa questão que nós chamamos, então, o Anderson aqui, já aquecido pelas questões que já foram colocadas aqui no site, para poder conversar com a gente. Então, Anderson, frente a essa realidade, como que as cooperativas, os catadores estão encarando aí, e você já pode ficar à vontade aí por onde você queira começar, tá bom? Bom, Fábio. Bom, aqui já dá para ter, mais ou menos assim, Fábio, uma ideia, né, da complexidade que é essa questão do MTR em si, né? Eu, assim, como membro de uma cooperativa e também a cooperativa optou por aqui em seguir aquilo que determinava o decreto, né?
e até por exigência do próprio programa de logística reversa no qual a cooperativa tem termo de cooperação, ela optou em seguir essa linha a partir de julho, né, que foi determinado pelo decreto, né, que a partir, salvo engano, do dia 12 de julho, passa, então, a ser exigido a emissão do MTR juntamente com o CDF para rastreabilidade aí no âmbito dos programas de logística reversa. Mas, Fábio, o que eu tenho visto, né, assim, uma opinião até pessoal minha, é que, primeiro, houve um grande atropelo nesse sentido do MTR. Quando você quer regular e quer fazer as coisas acontecerem, você tem que ter um olhar mais amplo, né? Então, quando a gente fala do MTR, e aí você começa pelo CNIR, porque lá no decreto 11.044, ele traz muito o cadastro, né, para emissão do MTR via CNIR, embora ele também considere que alguns estados têm os seus programas próprios, né, a exemplo de São Paulo aqui, o SIGOR MTR, né, através da CETESB. Mas o primeiro ponto que eu destaco aqui, Fábio, e demais participantes, é que o MTR sequer levou em consideração o funcionamento das nossas organizações, né? Então, houve um dilema muito grande lá no início, e eu participei disso, quando a cooperativa indagava o próprio sistema ambiental, né, de como ela se enquadraria no próprio cadastro, era muito divergente a resposta, né, de saber se a cooperativa era de fato o gerador, se a cooperativa era o armazenador temporário, se era o destinador, o transportador, muitas vezes aquela que tem veículo próprio, aí sim se encaixaria, mas veja bem a questão do gerador. Vamos pegar um exemplo de uma cooperativa que trabalha com a coleta seletiva porta a porta. Como fazer a cooperativa entender que ela é o gerador? Porque ela não gerou o resíduo, né? Quem gerou foi o cidadão na sua residência e, obviamente, esse resíduo eu entendo que é do poder público, né? Como titular de serviço público, ele é o detentor desse serviço e ele delega ali, ou ele contrata, ou ele faz por via própria, mas ele não é sequer cadastrado como gerador, né? E aí você pega uma cooperativa que faz a coleta porta a porta, a divergência lá no início era, mas por que a cooperativa é gerador, sendo que ela não gera o resíduo? Ela vai lá e faz a coleta, muitas vezes o transporte disso, né? Mas, enfim, aí eles fizeram uma adequação e disseram mais ou menos assim, Fábio, não é, mas o programa reconhece que é. Então, eu parto desse primeiro ponto porque se é dessa forma, não pensaram bem como as cooperativas atuam e se comportam. Ou mesmo sabendo disso, eu acho que não levou tanto em consideração assim, ou não abriu o diálogo para que as cooperativas pudessem expor ali as suas dúvidas e tudo mais. O segundo ponto, Fábio, e esse é um ponto crítico do negócio, aquelas organizações que optaram em seguir o decreto por exigência dos seus programas de logística reversa, aí ela se deparou com um problema que foge até do controle da própria cooperativa. Veja bem, a cooperativa ela vai lá e quer seguir aquilo que determina o decreto, vai lá, faz o seu cadastro ou no CNIR ou no SIGOR, a nível estadual. Aqui eu falo SIGOR porque eu estou no estado de São Paulo. E aí ela está redondinha, ela vai lá e se cadastra, então, como gerador, mesmo muitas vezes trazendo um perfil de divergência, mas ela se cadastra como gerador, ela vai lá e se cadastra como transportador, e ela vai lá e se cadastra como destinador. Beleza. Ela imagina que, a partir desse momento, ela vai cumprir com a exigência estabelecida pelo decreto.
aí ela se depara com o seguinte, ela tem lá uma gama de compradores, e a gente sabe que essa questão de comprador é muito sensível dentro das cooperativas, você não pode ficar navegando num horizonte assim meio turbulento, né? Porque você precisa ter uma firmeza com quem você está negociando, e aí ela se depara e até se surpreende com aqueles compradores que sequer têm cadastro, seja a nível estadual quanto a nível federal. A partir desse momento, obviamente, a cooperativa fez a sua parte, mas o elo não vai se fechar porque precisa necessariamente dessa segunda pessoa que é o que compra, né? Que seria, nesse caso, o destinador apto a emitir o CDF lá no final, seguindo assim, fechando a continha aí daquilo que exige o decreto. Então, Fábio, esse ponto eu trato como um dos mais críticos, e foi citado aqui no chat também, porque a cooperativa, então, ela fez a parte dela e se deparou com uma situação que foge ao controle dela. E aí entra o perfil que eu julgo, que é o perfil, talvez, da injustiça, que recai novamente sobre nós, organizações de catadores, né? Porque se isso foi impedimento realmente de validação das produções das organizações, você imagina o transtorno de julho até o momento que estamos, novembro, com várias cooperativas, julgo eu, com pendências de validação de produções, devido não somente a cooperativa não conseguir emitir, não conseguir fazer o seu cadastro por questões do próprio sistema que é lento, muitas vezes não funciona legal, mas principalmente pela pessoa do comprador que deveria necessariamente também cumprir essa regrinha básica de cadastramento. Isso é muito ruim, acredito eu, e aí eu trago um aspecto aqui, como que esse arranjo do MTR ele é bastante complexo aí. Eu vi aqui alguém responder no chat que tem programas de logística reversa que não estão exigindo. Então, Fábio, você já imagina como fica, né, as organizações, e aí esse mercado de logística reversa, como ele está extremamente agressivo no ponto de vista de negócio, né? Porque eu falo nesse ponto de vista pelo seguinte, né? Porque se um programa não exige e o outro exige, obviamente que haverá uma disputa de mercado, e aí a cooperativa, aquela que porventura não está conseguindo a emissão e seguir o circuito determinado pelo decreto, ela tem sim uma chance de até mesmo migrar para esses programas, para não perder créditos da logística reversa, migrar para esses programas. Então, assim, é de uma complexidade muito grande, né? E aí eu imagino que as organizações de catadores jamais deveriam ser penalizadas, porque a partir do momento em que você sai para a rua para fazer a coleta, para ir lá recuperar as embalagens pós-consumo, e aí depois você reportar isso ao programa de logística reversa no qual você tem termo de cooperação, e aí você ficar quase que no suspense da validação ou não, isso eu acho que não é o ponto que eu digo que, mais uma vez, nós catadores vamos pagar o preço disso, né? E vou um pouquinho além com o terceiro tema, Fábio, item, que esse também é um tema a ser discutido, né? O decreto 11.044 e os programas de logística reversa, ele estabelece que os créditos aí, eles virão de embalagens pós-consumo, né? E aí, quando você abre, literalmente, pelo decreto, o mercado aí de créditos de logística reversa, eu fico aqui pensando os grandes aparistas, né, que inclusive estão negociando já há muito tempo seus créditos aí de logística reversa, se eles realmente estão creditando embalagens pós-consumo, assim como é exigido das organizações de catadores, né?
porque a logística reversa é de embalagem pós-consumo. E muitas vezes a gente sabe que nesse âmbito aí de créditos de logística reversa, vou te dar um exemplo aqui, e talvez os companheiros e as companheiras tenham um pouquinho de noção, já foram realizados após o decreto, eu acho que 2 concorrências aí do Recicla Mais, que está sendo operado hoje pelo Instituto Rever, né? E quando você adentra ali as informações dos participantes, você não vê nenhuma cooperativa participando. Então, a gente precisa, inclusive, pensar, assim, em se regularizar, porque eu acho que, num todo, a questão que envolve o MTR não é ruim para nós catadores, organizações de catadores, porque, inclusive, ela abre uma possibilidade de como destinadora receber o material oriundo das empresas que querem trabalhar dentro da legalidade, e aí exigem da cooperativa que ela seja destinadora, e a empresa, como geradora, destina esse material para a organização. Então, é uma fonte de receita a mais que a cooperativa pode alcançar. Então, não vamos fazer uma crítica aqui de que o MTR, por si só, é muito ruim e veio para complicar a vida das organizações. Não, tem um lado, eu acho que é bom para as cooperativas, eu acho que aquelas que principalmente estão nos grandes centros, tem grandes empresas aí, tem um potencial muito grande de obter novas receitas através da destinação desses resíduos, né? Mas a dúvida que fica é o próprio decreto que instituiu essa exigência, e aí nos seus leilões não até porque entra o mesmo, você vê que ele literalmente abriu para qualquer agente, seja público, seja privado, seja organização da sociedade civil, a participar desses leilões de créditos de logística reversa. Sabendo que as grandes cooperativas, Fábio, que talvez você conhece, os companheiros aqui podem até fazer parte, essas cooperativas de um bom tempo, quando você descreve ali de qual programa ela participa, tem grandes programas de logística reversa que abarcam as grandes cooperativas, digamos assim, do país em seus programas. E que, obviamente, o decreto Recicla Mais, ou você teria que furar a barreira, ou você teria que trabalhar numa espécie de duplicidade, né? Porque muitas vezes, quando uma cooperativa firma um termo de cooperação, digamos, seja com a ANCAT, seja com a Deamon para o Futuro, seja com outro ente da logística reversa, ela tem lá no seu termo de cooperação as suas metas a serem cumpridas. E, geralmente, quase que não sobra excedente para ser negociado com outro agente, né? Muitas vezes até o próprio programa exige uma exclusividade, né? Então, essas cooperativas ficam literalmente amarradas aí aos seus programas, né? Eu acho que isso não é ruim, porque o programa estruturante, ele coloca e aporta bastante recurso para fazer com que a cooperativa se profissionalize cada vez mais, né? Mas o decreto Recicla Mais, especificamente, ele abre um campo muito grande, e aí, quando você adentra ele, você percebe, Fábio, inclusive, que as operadoras, as empresas operadoras de limpeza urbana, o decreto, ele deixa muito aberto para que essas empresas também possam, literalmente, negociar os seus créditos de logística reversa, e aí ela adentra em um campo que até então as cooperativas dependem muito. Então, vou dar um exemplo de uma empresa que é operadora do lixo tradicional de fazer essa coleta e vê até mesmo no decreto uma nova possibilidade de também trabalhar com os materiais recicláveis, porque ela vai obter mais uma fonte de receita, não só da prestação de serviço para o município, mas também vai angariar recursos vendendo seus créditos de logística reversa. Aí vem uma questão importantíssima, que é o seguinte, né? Desde lá
2007, Fábio, da Lei 11.445, quando traz a dispensa da contratação das organizações de catadores para prestação de serviço de coleta, ele já pensava que a disputa entre uma cooperativa e uma grande empresa do setor não era uma disputa razoável, né? A cooperativa sairia perdendo quase que sempre se fosse literalmente com uma disputa via licitação, via pregão, né? Onde as empresas estão ali corriqueiramente participando. Quando você traz esse aspecto de ofertar esses créditos de logística reversa para essas empresas e outros atores, obviamente que traz uma problemática de fragilizar ainda mais o nosso trabalho. Porque se as empresas começarem a visualizar, e eu acho que isso já está acontecendo, que, ora, a gente não é mais aquela empresa de lixo, né? A gente está dentro da economia circular, que é o nome famoso que o pessoal fala, e que nós, organizações de catadores e catadores, já fazemos há anos e anos. Eu, lá na época do lixão, remontando os meus materiais, catando ali de domingo a domingo, a economia circular eu já fazia muito tempo, mas não recebia nenhum crédito de logística reversa, nem sequer falava nisso, porque a própria Lei 12.305 estava emperrada lá, né? Ela saiu do papel literalmente em 2010, mas eu estava lá nos anos 2000 já praticando a logística reversa sem receber um centavo, né? Agora, obviamente que depois de fazer tudo isso, nós, enquanto organizações de catadores, temos que ficar bastante atentos, porque com o mercado aberto da forma que está e com esse nível de exigência, obviamente, as cooperativas terão muita dificuldade nesse mercado que está, Fábio, na verdade, cada vez mais competitivo, né? E só para finalizar esse primeiro início da conversa aqui, causa estranheza, porque você veja bem, eu acompanho várias organizações aqui e me deparei com grandes compradores que sequer tinha cadastro. Então, você percebe que o movimento ele tem sido feito de exigência altíssima para nós, enquanto organizações, mas que esses aí, que sempre viveram, quase sempre viveram dentro do campo, na aposta da informalidade, porque aí é que está a expertise, muitas vezes, desse pessoal, de jogar cada vez mais a gente para a informalidade, eles sequer tinham cadastro lá. E quando tinham, resistiam, inclusive, nesse arranjo de emissão de MTR, porque eles não queriam lá, no final da ponta lá, emitir o CDF. Muitas vezes ou por receio fiscal, alguma coisa, né, de lastrear os seus movimentos, mas a cooperativa não, quando exigida, eu tenho certeza que vários companheiros aqui estão com dificuldade, mas estão lá buscando seus treinamentos e tal, para fazer com que a cooperativa continue caminhando no campo da formalidade, seguindo as exigências legais, né? Mas quem idealizou tudo isso, talvez não tenha o senso real da coisa, né? De, na prática, observar como funciona esse mercado muito louco, que é essa cadeia de resíduos Brasil afora, né? Há uma complexidade gigantesca dentro disso, né? Muita gente ganhando dinheiro e muita gente trabalhando arduamente, ganhando muito pouco nessa cadeia, né? Esse jogo é um jogo que você sabe que a gente tem travado há muito tempo para, se não conseguir virar o jogo, pelo menos para trazer um fundinho de igualdade dentro desse mercado extremamente competitivo, Fábio. É como o jogo do Brasil, como nessa seleção que a gente fica exaltando tanto contra outros países aí que não tem tradição no futebol, né? Muito desigual é só você pegar uma seleção milionária e um time muito pobre da África. Mas só para dizer isso que você falou, você até foi modesto em dizer sobre os compradores aí que não se regulariza, mas é só para aqueles que exaltam por que os caras ganham tanto e as cooperativas ficam nessa situação. Isso é um dos fatores, né?
a precariedade do trabalho, a informalidade. Então, há um setor empresarial, inclusive de alguns desses que não se cadastraram, que não querem se legalizar, porque é em cima desse tipo de trabalho, de sonegação, de exploração do trabalho dos catadores de rua, que ganharam muito dinheiro e ficaram muito ricos, né? Então, nós também estamos falando aí de uma parcela de um setor que enriqueceu e ganhou muito dinheiro, e de quais algumas prefeituras ficam falando para as cooperativas, olha lá, aquele cara ali está ganhando tanto dinheiro, e vocês estão desse jeito e tal. Isso é uma questão. Agora, Anderson, só para trouxeram uma pergunta aqui, que você passou por ela, que eu queria voltar, né? Mas nos casos de como tem cooperativas aqui que falaram, eu depois na sequência já vou abrir para todo quem quiser, só para trazer essa pergunta de novo aqui que apareceu, esse tipo de injustiça no caso de cooperativas que não conseguem emitir seu certificado porque a empresa não tem seu cadastro, é irregular, ele não quer, porque a depender da situação da empresa, ela não tem a dispensa da licitação do cadastro da CETESB, do órgão ambiental como a gente tem, então ele tem que se enquadrar lá algumas exigências legais do órgão ambiental e ele não quer fazer isso. E isso é mais uma das injustiças, porque a cooperativa não vai encontrar um comprador naquela região habilitado para receber e para emitir o MTR. Consequentemente, como falou alguma das meninas aqui, que eu não lembro o nome, ela não vai conseguir cumprir a meta que ela assinou lá no acordo de logística reversa com um dos parceiros. Como que vocês estão olhando para isso? O movimento está tentando abrir um diálogo nesse sentido? Porque é uma pergunta que apareceu aqui e na sequência, depois a gente volta aqui para o pessoal fazer outras intervenções aqui. Então, Fábio, até recentemente, né, a gente conseguiu, pós-pandemia, colocar um evento tradicional da região aqui de Pé, né, um encontro regional da coleta seletiva, e lá naquele encontro, as lideranças presentes ali do Movimento Nacional dos Catadores já solicitaram, e saiu dali um texto, uma carta aprovada por todos ali, pedindo, literalmente, a revogação do decreto, né? A gente foi, assim, sem meias palavras, né? A gente pediu, naquele documento, a revogação do decreto, porque a gente entende e continua entendendo que o prazo que se deu de 180 dias para as cooperativas aí se adequarem, eles tocaram literalmente nas nossas organizações e não olharam para fora, que as nossas organizações, por si só, somente elas, não conseguiriam cumprir essas exigências em decorrência desse fato, que eu acho que é um dos principais, né? A resistência e talvez um pouco da ignorância dos compradores em se cadastrarem, né? E para eles, Fábio, na verdade, o impacto não acontece, né? Eles sabem que a cooperativa tem uma ligeira dependência de fazer negócio com eles vão, digamos, levando isso para frente, esticando a corda até o seu limite, para ver até quando a cooperativa... Sim, até quando a cooperativa suporta. Até porque o poderio financeiro desses compradores gera um certo conforto para eles, né? De ficar levando isso com a barriga. Agora, o fato principal e que a gente deve defender, isso eu estou falando deve porque tem pessoas ligadas ao movimento que está trabalhando nisso para o começo do ano, para que esse decreto, obviamente, seja revisto. Digo aqui, quando a gente está falando do decreto em si, a gente não deve, Fábio, se atentar única e exclusivamente à exigência do MTR. A gente tem que entender o decreto num todo e saber na onde esse decreto está pegando para nós ou que pegará para nós. Ele traz uma série de itens ali que nos preocupa muito, que não somente a exigência de emissão de MTR, comprovadamente com o CDF. A gente precisa aprofundar um pouco mais isso. Vou dar um exemplo aqui. O decreto, ele traz, inclusive,
como possibilidade de gerar crédito de reciclagem, Fábio, oriundo de CDR, combustível derivado de resíduo. Ou seja, aquilo que é rejeito dentro das cooperativas, e aí a gente precisa se atentar a isso, porque é o seguinte, quando ele traz a hipótese do CDR como crédito de logística reversa, ele está, inclusive, induzindo esses grandes operadores de serviço público a adentrar no campo da coleta seletiva, e aí ele não perderia absolutamente nada. Vamos citar aqui quais seriam as receitas dele. Ele, como prestador de serviço público, não teria dificuldade em ser contratado pela prefeitura, porque a prefeitura, muitas vezes, ela cria um obstáculo quando diz respeito à contratação e à dispensa do nosso trabalho enquanto organização. E aí, quando vai nos contratar, ela trata essa contratação como mais uma ajuda e não como um contrato decente e precificado. Mas quando é no tocante às grandes empresas, aí sim se discute um baita contrato. Então, a empresa teria o contrato, a empresa teria como receita acessória a comercialização dos recicláveis e teria como outra receita a venda dos créditos. Se você inteligentemente pegar uma cidade de médio grande porte, essa empresa, literalmente, ela já é dona da coleta do lixo. Muitas vezes a empresa, Fábio, ela é dona do próprio aterro, aí ela adentra na coleta seletiva, ela vende o material, ela obtém crédito com a venda, e aquilo que é rejeito, que é um gargalo dentro das nossas organizações, passa a ser comercializável também no âmbito da logística reversa. Então, por isso que eu estou dizendo que a gente precisa entrar muito profundamente dentro do decreto, porque ele demonstra ainda mais um processo de fragilidade com relação às nossas organizações e dá um gás muito grande para esses novos operadores a entrar literalmente no mercado. Não vamos esquecer do novo marco legal de saneamento, que tem lastro com tudo isso. Quando a gente está falando do novo marco legal de saneamento, a gente está achando que é água e esgoto, mas o saneamento ele compõe também a questão dos resíduos, e aí você vai imaginando e vai montando o quebra-cabeça e vai vendo a complexidade no qual as nossas organizações, os catadores, estão metidos, Fábio. Perfeito. Pessoal, está aberto aqui para quem quiser falar, só diga o nome de onde que é e pode seguir aqui. Eu coloquei no link ali o decreto que o Anderson está falando, o 11.044, que instituiu o Recicla Mais. Se alguém depois quiser ler com atenção, fica à vontade. Eu vou tentar ver se tem algumas mãozinhas levantadas, mas está aberto aí. A Renise levantou a mãozinha ali, mas ficam à vontade, depois o Rogério. Tá, eu queria depois. Oi, Renise. Acho que a Renise levantou a mão ou não? Levantou, cadê ela? Ela não está respondendo. Renise, tudo bem? Ou apertou por engano? Vai lá, Rogério, enquanto ela... Ô, Anderson, bom dia, tudo bem? Sou o Rogério, sou aqui do Rio de Janeiro, estou aqui na região de Caxias, perto aqui do ladinho de Gramacho. Tem uma história também muito bacana, conheço a galera toda do movimento há 20 e poucos anos atrás também de São Paulo, Roberto, Eduardo, Caramba 4, no início da negociação, da organização do movimento, aquela história toda. Oi, estão me ouvindo? Oi. Espera que alguém está falando aí, Fábio. Posso concluir? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Nesses anos todos do movimento, depois da criação da ANCAT, dessas articulações, dos encontros e tudo mais, da especialização do próprio movimento, queria fazer uma pergunta bem real com você. Você acha que essa situação hoje que nós chegamos, economia circular, logística reversa, o Caramba 4,
a situação das cooperativas terem ainda, depois de tanto tempo de criação, de fortalecimento, ainda continuarem no ostracismo, quer dizer, eu já tinha essa ideia de que os catadores nós iríamos continuar ficando para trás, mas eu acreditei muito nessa articulação de movimento, depois de criação da ANCAT, que a gente tivesse uma representatividade em Brasília, nos movimentos e no fortalecimento. Aí eu te pergunto, se hoje as cooperativas mal têm condições de se administrar, na maioria delas a gente não vê nem papel higiênico em banheiro. Os caras têm uma formação que é muito ridícula, ainda bem que tem algumas organizações sérias que aí fazem esse meio de campo. Eu queria te fazer uma pergunta. Aonde é que as cooperativas, ou o movimento, ou a ANCAT, errou nesse processo de não ter, primeiro, assumido uma posição de protagonismo dentro dessa história. Eu parece, você falando, eu tentando entender aqui, a gente chegou num ponto onde está todo mundo ganhando dinheiro com lixo, entre aspas, e as cooperativas estão na mesma situação que eu vejo há muitos anos atrás, cara. A gente fala em capacitação, tudo. Eu queria entender qual que é esse entrave, por que a gente continua em 20 anos de movimento, 20 anos de história, na mesma situação, tendo que ouvir você, que é um representante do movimento, nos dizendo assim, faltou articulação no decreto tal, faltou isso dali. Aí eu estou vendo, sabe o que está acontecendo? Eu estou vendo entrar empresas para negociar o crédito de carbono, vou ser bem honesto com você, muda, e tararau, e tararau, e tararau, esses grupos que estão dominando o mercado. Aqui no Rio de Janeiro, a logística reversa, o crédito, desculpa, é uma porcaria, não existe. Quem conchava com INEA, estou falando isso com você na rede, eu fico me imaginando, eu conheço cooperativa aqui que nem tem caminhão e negocia crédito. Aí eu queria saber de você, assim, o que se faz, o que está faltando para que exista realmente uma cobrança onde a gente possa colocar as cooperativas de novo no movimento e que não fique naquela coisa do assistencialismo? Deixa eu só ver. Quer seguir na resposta? Quer ouvir mais algumas questões, Anderson? Tá sem microfone, tá sem som. Tá sem microfone. E respondendo, até para não perder o gancho, às vezes uma pergunta, às vezes pode confundir aí. O Rogério, na verdade, companheiro, eu como catador de materiais recicláveis, membro do movimento, hei de concordar contigo aí que as cooperativas, de um tempo para cá, elas regrediram muito, Rogério. Isso para a gente é lamentável, e aí é uma opinião Anderson Nassif, eu acho que cabe muita reflexão da nossa parte em assumir também as meia-culpas disso, mas conhecendo várias e várias organizações, Rogério, o que eu tenho visto e percebido são organizações que já têm 10, 15, 20 anos na caminhada de um processo extremamente resistente por parte dos seus líderes ali, que eu nem julgo como líder, porque o líder, ele dissemina conhecimento, e as cooperativas de catadores, elas literalmente pararam no tempo, digamos que elas pagaram para ver, e agora eu acho que entramos, inclusive, Rogério, num processo irreversível. A disputa pelo resíduo, pode colocarem na cabeça de vocês aí, é uma disputa cada dia mais feroz. E as cooperativas que perderam o time, porque não vamos esquecer, Rogério, como você disse que conhece o pessoal aí, Roberto, tu e Companhia Limitada, a gente fez um grande esforço naquele time correto também, quando a gente conseguia fazer os movimentos de diálogo, de articulação, para que as cooperativas naquele momento avançassem no processo. Eu estou falando aqui de dentro de uma cooperativa que participou, Rogério, do primeiro edital público do BNDES. Isso lá em meados de 2007. Foi o primeiro aporte financeiro que o BNDES fez, na ocasião, para 24 cooperativas no Brasil, e a Cooperlol, no qual sou sócio fundador, foi uma delas.
a partir daquele momento do BNDES, a cooperativa no qual faço parte e outras cooperativas que eu conheço também, elas começaram a se atentar que o jogo era o seguinte: a cooperativa muitas vezes era doutrinada por aquele processo assistencialista. Quanto mais gente dentro da cooperativa, não importando a sua renda, a sua forma de trabalho, a sua estrutura, quanto mais gente assistida, melhor ficaria. Sim. Mas aquelas cooperativas que conseguiram, ao longo dessa caminhada, romperem esse processo e trazer um processo mais profissional para dentro da organização, são aquelas que hoje estão se sobressaindo. E eu vejo hoje como uma questão gravíssima que a gente precisa se reorganizar, porque, inclusive, Rogério, não vamos depositar essa parte do regresso dessas organizações de catadores ao Movimento Nacional dos Catadores. Porque o meu questionamento com o movimento é que vocês não se renovam também dentro. São os mesmos durante 10, 15 anos. Talvez seja uma coisa para se pensar também. Entendeu? Isso a gente precisa conversar lá na frente. Certeza. Isso é uma outra conversa, Não, sim, mas eu tô dizendo... Agora vem Lula, aí fica mais fácil. Deixa eu só lhe concluir aqui, Rogério, concluir aqui. Eu tô dizendo que o seguinte, né, não vamos acreditar tudo isso somente ao movimento, porque outros movimentos foram criados, né? Vou te dar um exemplo claro aqui, um exemplo claríssimo disso. Houve uma defesa recentemente, o movimento no qual eu faço parte, e respeito todos os outros movimentos, isso é óbvio, é lógico, é assim que funciona. Você veja bem, houve uma defesa recentemente da inclusão dos catadores num processo do INSS. O movimento está lá há anos e anos defendendo a PEC 309, Seguridade Especial para os Catadores. Numa mera canetada, não dialogado com nós do Movimento Nacional dos Catadores, numa canetada parecia que iria se resolver toda essa articulação feita pelo próprio movimento e trazendo os catadores ali para o âmbito da Seguridade Social, simplesmente mudando o nome da categoria de catadores de materiais recicláveis para agentes ambientais. Isso numa canetada lá a nível de governo federal na época. Pergunto para qualquer catador que eu conheço no Brasil, o que isso refletiu depois dessa canetada para os catadores? Não refletiu em nada, porque se transformou em disputa política do negócio. Então, de um lado aqui, do outro lado aqui, e pensando literalmente na unidade, que é o necessário quando você vai travar políticas públicas, você precisa de unidade, porque se você vai rachado, é o que mais a organização política quer. Eu racho um lado, racho o outro, fortaleço um, enfraqueço o outro, e assim vamos tocando e vamos fazendo com que a gente está sendo bonzinhos com eles, sendo que, na verdade, isso não acontece. Agora, há de convir que realmente o tema não é esse, mas toda a organização ela precisa de novas lideranças, de novas pessoas, de novos gases. E aí você trouxe um aspecto aqui de que o governo Lula vai assumir em janeiro. Eu, Anderson, particularmente, se perguntado for da expectativa, eu já te adianto aqui que é o seguinte: a gente deverá ser extremamente propositivo. São 4 anos que a gente terá para propor algo que dure literalmente para mais 10, 20 anos. Estou dizendo isso, Rogério, com muita clareza, porque aquilo que a gente defendeu lá em 2007 como política pública é o que está segurando a maioria das cooperativas Brasil afora hoje. Sim. Que foi a política pública de dispensa na contratação das organizações de catadores. Então, veja bem, aquilo que foi proposto lá atrás tem segurado as cooperativas de pé nos dias de hoje. Vou te dar um outro exemplo aqui que foge um pouquinho do tema. Você veja bem, quando eu digo que tem que ser extremamente propositivo, nós saímos um pouco do tema MTR, mas veja bem, o próprio MTR também tem a ver com isso que eu vou te dizer. Quando lá mudou aquela questão da tributação do PIS e COFINS,
Você veja bem, as cooperativas hoje que emitem o MTR, que tem que ter vinculação com a nota fiscal, e aquelas que querem seguir no processo da formalidade, elas estão literalmente sendo atacadas de tudo quanto é forma, porque a cooperativa que voltou novamente a pagar PIS e COFINS está sendo esgarçada. Muitas vezes os termos de cooperação que ela tem, Rogério, é para pagar simplesmente PIS e COFINS no final do ano. Quando você contabiliza, quanto mais produção você gera para obter crédito, mais imposto você paga. Lá no final, muitas vezes as cooperativas, quando faz a continha, ela pagou mais de PIS e COFINS do que ela recebeu, literalmente, de crédito de reciclagem. Né? Beleza. Voltando, acho que a Renise tinha levantado a mão. Renise? Isso. Obrigado, Anderson. Ouvir agora? Sim, estamos ouvindo. Só acrescentando também, além de PIS e COFINS, tem a questão do ICMS, né? Porque aqui em Alagoas mesmo é cerca de 17% em cima da nota fiscal, né? Do que é comercializado. Então, tem esse custo também, além de PIS e COFINS, né? O que eu queria colocar é um acréscimo em relação ao novo marco legal de saneamento, né? Que, inclusive, esse novo marco legal de saneamento também estende o prazo de encerramento de lixões. Então, os municípios que têm de 50 a 100 mil habitantes, eles têm até 2023 para encerrar os lixões. Abaixo de 50 mil habitantes, tem mais um tempo para encerrar os lixões, né, desde que tenha um plano de resíduo, né, municipal ou integrado. Então, assim, esse marco também interfere nessa manutenção desses espaços que muitos municípios não dão condições básicas para esses trabalhadores saírem e se organizarem em associações e cooperativas e garantir um mínimo ali para essa organização. Então, imagina a gente trabalhar essas questões do MTR e CDF dentro de uma realidade do Brasil que ainda legalmente permite a existência de ambientes tão nocivos do ponto de vista humano, do ponto de vista ambiental. Em relação à questão do CDF ainda, e MTR, em Alagoas também tem um sistema de resíduo sólido do Estado. Então, em Alagoas, as cooperativas que estão no Ser Mais conseguiram se organizar completamente em relação à emissão de MTR e de CDF, tanto estadual como o nacional. O problema é exatamente, que aí eu passo para o nosso colega também, esses compradores que não conseguem se organizar para deixar tudo legalmente, né, organizado, etc. E as cooperativas ficam presas a isso porque não conseguem vender para compradores que estão com MTR e CDF. E uma outra questão, já teve um momento desse com outro programa também, com as cooperativas de Alagoas, acho que da Bahia também, que foi o seguinte: como vender esses resíduos para a indústria se o próprio Estado, e vários, né, são dessa mesma forma, não tem baixa industrialização e as cooperativas são submetidas a vender para atravessadores. Como é que organiza? Olha, a questão as cooperativas estão organizadas, emitem CDF, emitem manifesto, tem licença ambiental, tem alvará, tem tudo, só que não conseguem vender porque não tem comprador na indústria, só tem atravessadores que não estão organizados. Aí essa é outra questão que eu queria colocar aí para a gente trazer para o debate. Anderson, quer comentar? Fica à vontade. Não, acho que ela foi precisa aí, né? Você veja bem, Fábio, que as coisas vão se entrelaçando de tal forma que eu volto a insistir aqui. Quem está sendo penalizado somos nós, organizações de catadores, porque você veja bem, se a cooperativa está tudo regular, porque o parceiro apoiou na sua regularização e tudo mais, está redondinha ali. Aí ela está dentro de um ambiente em que as grandes empresas não estão lá, e aí muitas vezes ela é obrigada a de um estado para o outro comercializar para seguir talvez a exigência, mas aí ela esbarra também na questão do ICMS, né? Que come parte de tudo aquilo que a cooperativa produz, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não vamos penalizar a palavra MTR como se fosse o pior dos casos aí recentemente que tem acontecido no âmbito das nossas organizações.
Mas isso não foi literalmente pensado por quem idealizou isso, porque, volto a insistir, não é somente a cooperativa responsável. Quando ele traz a exigência do CDF, literalmente, para fechar esse ciclo, depende desse ente, aí não tem como. Muitas vezes você se depara com o seguinte caso, sabe? O cara tem o cadastro lá, aí o cara tem cadastro como transportador. Aí, quando você vai buscar um outro comprador, a cooperativa tem o cadastro no Sinir, ele tem no Sigor. Quando a cooperativa tem no Sigor, ele só tem no Sinir. Quando a cooperativa está gerador-destinador, ele está só como transportador. Então, assim, mas veja bem, isso começou em julho, nós estamos chegando a dezembro. Eu gostaria muito de saber como ficaria essa situação se isso for realmente real e que as organizações só poderiam validar suas produções mediante MTR e CDF. Imaginamos uma cooperativa que tem uma produção de 200, 300 toneladas mês. Eu acompanho uma rede que tem 600 toneladas mês. E que agora que a gente conseguiu destravar com um comprador, talvez o principal da cadeia do plástico, porque de julho até novembro, ele resistiu ao máximo em se cadastrar, em regularizar a sua empresa, que na verdade ele não só tinha uma, tinha outras empresas também, porque isso é muito comum. Emite nome hoje para essa empresa. Não, agora você emite para essa aqui. Não, agora você não emite nem para essas duas, emite para a terceira. Então, assim, agora que a gente vai ter que saber lidar com esse processo de avanço na cadeia da reciclagem, isso vai. E eu acho que o Rogério, ele tocou num assunto aqui que é o assunto principal, talvez, dessa conversa nossa aqui, Fábio. Como que a gente se reorganiza e faz com que as nossas organizações, que já têm anos e anos, passe literalmente a entender que esse mercado que a gente se meteu, meu irmão, ele não tem volta mais. Ele é um mercado extremamente competitivo e assim será daqui para frente. Não há campo, em hipótese alguma, para não aceitar o profissionalismo dentro das nossas organizações. Aí você vai me dizer, talvez eu vou ser bem rápido aqui, o seguinte: Anderson, você também, assim como quem idealizou o Recicla Mais, você não está com o olhar nos rincões do Brasil. Eu digo para você, não, pelo contrário. Foi uma enxurrada, às vezes, de recurso público, privado, na formação, na capacitação. Alguma coisa de errado aconteceu, porque o cenário não era para estar dessa forma. Não era, e isso eu concordo com você. Por isso eu, como falei, desculpe, só para finalizar. Segura, Rogério. Entendi. Que tem o Tico aqui na sequência. Ô, Tico, você estava querendo falar. Deixa eu te dizer, eu acho que todas as discussões, inclusive essa questão de MTR, meu nome é Genivaldo, mas conhecido como Tico, aqui da Cooper Guaris, Salvador, Bahia, e assim, eu acho, Fábio, que essa questão da expectativa a partir de janeiro, ela é importante, sim, mas o que é que eu acho que é uma das coisas que tem que vir, eu não sei se por decreto, se portaria, se projeto de lei, que consiga com que as prefeituras, para que elas recebam dinheiro do governo federal, do governo estadual, para que possa fazer a questão do meio ambiente, elas possam, de contrapartida, remunerar as cooperativas pelos serviços prestados. Nós temos hoje em Salvador, a primeira capital do Brasil, que se gasta 1.400.000 para enterrar o lixo e se gasta muito pouco na questão da coleta seletiva. Então, assim, a gente cooperativa não quer ficar com a cuia na mão o tempo todo. A gente trabalha de sábado a sábado, de domingo a domingo, se precisar, feriado. A gente anseia só que a gente não quer ser só visto no dia 5 de junho ou nos eventos que tem como Carnaval, como São João, e aí todo mundo fala em cooperativa. Não. Se a gente sempre as pessoas dizem, vocês precisam se organizar, e a gente tem feito isso a duras penas. Não é fácil você decidir no final do mês se você incrementa a renda do cooperado ou se você paga o imposto. Se você não paga o imposto, você fica
impossibilitado de tudo, certo? Essa é uma visão nossa aqui da Coperguari. E segundo, para finalizar, a questão da logística reversa, eu acho que ela é importante, tem sustentado muito bem e tem estruturado as cooperativas, mas eu acho que precisa se repensar também, quando falo em logística reversa, no ser humano. Eu não posso ter um posto de saúde cheio de equipamento, mas com um profissional mal remunerado. No que é que eu estou dizendo isso? Se eu tenho 200 mil ao final do ano, um exemplo, para investir na cooperativa, eu posso investir 100 mil em equipamentos, mas esses 100 mil ao longo do ano poderia ser investido na mão de obra, como pagamento de pessoal. Porque, às vezes, você chega na cooperativa, você tem lá prensa, você tem triturador, você tem isso, você tem aquilo tudo, mas você, às vezes, o material não chega, ou quando chega... Porque, assim, é um mito que falam, o dólar está alto, o material vai subir. Mentira, o dólar sobe, desce material, quando os empresários querem, jogam o material lá embaixo, e a gente continua vendendo com o atravessador, sendo penalizado, e, assim, não cabe mais aquilo que o Fábio vinha falando de ser profissional. Hoje, a maioria das cooperativas estão sendo profissional. Nós estamos sendo profissional, então é preciso valorizar. Então, era essa a contribuição que eu queria deixar aqui e parabenizar a todos aí. Essa discussão é importante mesmo. E queria saber também da ANCAT e dos outros companheiros aí se já tem alguma proposta propositiva para apresentar a partir de janeiro ao governo federal. Anderson, quer comentar? Bom, companheiro, começando aí pelo final, né? Como eu estou mais na lida do dia a dia, né, de assessoramento técnico, né? Eu não estou nesse momento acompanhando aqui as tratativas aí do próprio movimento, até mesmo da ANCAT, com relação ao que vai ser proposto para esse novo governo. O que eu posso adiantar é que me causaria estranheza se o pessoal não tivesse debruçado nisso. Eu tenho certeza absoluta que o pessoal está engajado nisso. Eu acho que tem isso como uma grande oportunidade de reversão de um quadro extremamente negativo nos últimos 4 anos. Eu tenho certeza que a equipe técnica, os dirigentes aí estão trabalhando nessa linha. No tocante ao que você disse aí de profissionalismo e também de valorização do trabalhador, do próprio ser humano, né? Eu trago aqui uma questão que envolve também isso, até mesmo no âmbito aí da logística reversa, que talvez, Fábio, eu julgo como um dos principais desafios aí. A gente está falando aqui da organização A, B ou C, que tem lá os seus, querendo ou não, se é bom ou ruim, tem lá os seus termos de cooperação no âmbito da logística reversa, mas a gente não pode esquecer de uma gama enorme de trabalhadores aí, que são os catadores autônomos, né? Individuais, informais, assim como cada um lá dá a sua nomenclatura, né? Mas esses aí é ponto crucial, inclusive, de discussão, porque quando a gente está falando da economia circular, de rastreabilidade, de logística reversa, gostaria muito de entender como incluir esses catadores no processo, que muitas vezes recuperam muito, mas muito embalagens pós-consumo e não tem nada de recurso, seja público, seja de logística reversa, seja no âmbito da rastreabilidade. Vou dar um exemplo. Quando você está dentro de uma cooperativa, e quem está dentro de uma cooperativa sabe muito bem disso, a gente se depara com vários catadores nas ruas dos municípios, também buscando lá o seu ganha-pão. Tem aumentado isso, inclusive, de anos para cá, e há uma tendência natural de não se estabilizar, de aumentar mesmo. O pessoal valorizar ainda mais, cada dia mais, o resíduo. Mas quando você está dentro de uma organização de catadores, que, de repente, tem problemas na coleta por falta de estrutura, de veículo e tudo mais, quando você pega a calculadora, o lápis e o papel e começa a fazer cálculo, Fábio, veja bem, muitas vezes 5, 10 catadores equivale a 30, 40 pessoas que estão dentro da cooperativa, inclusive em volume de material recuperado. Muitas vezes esses materiais não entram dentro da cooperativa porque
por incrível que pareça, Rogério, a gente ainda conseguiu fazer e trazer um cenário absurdo, que é uma disputa insana entre catadores de cooperativas e associações e catadores que não são organizados em associações e cooperativas. Me parece que tem duas classes aí, tem duas categorias, e não é isso. Muitas vezes a gente perdeu, Fábio, até o time disso. A gente deveria, nesse momento, estar potencializando a nossa atividade, a nossa organização, unindo essas forças. E mais ainda, teria que pensar, e isso é uma causa que eu defendo, é esses catadores que já têm anos e anos de caminhada, fazer o seguinte: como remunerar melhor esse catador? Um exemplo, eu estou dentro de uma cooperativa que tem um contrato desde 2009, foi um dos primeiros do Brasil, 2009. A lei permitia a dispensa em 2007, em 2009 a gente foi contratado. Mas veja bem, no meu humilde entendimento, esse catador, porque a cooperativa aqui especificamente tem um contrato de coleta, ela recebe por tonelada coletada, então aquele catador deveria, sim, ter um arranjo aqui de parceria com a cooperativa, e parte do que a cooperativa recebe desse contrato público, eu julgo que teria que ir no bolso desse catador. Parte do que a cooperativa tem de recebimento na logística reversa, contabilizando a embalagem desse catador, teria que injetar recurso, um percentual nesse catador também. E aí você veja bem, o volume a ser recuperado pela cooperativa seria o dobro, porque muitas vezes quando você tem 10 catadores recuperando cerca de 4, às vezes quase 5 toneladas mês, você tem um montante ali com 10 catadores que recupera 50 toneladas, e tem um diferencial nisso, porque esse material do catador, ele vem de forma aqui que você não gera o rejeito que geralmente a cooperativa gera quando ela faz a coleta domiciliar porta a porta, porque ela se depara com um baita gargalo, que é o rejeito no final da esteira, né? E comprando, negociando, vendendo conjuntamente com esse catador, o material dele acaba, Fábio, no frigir dos ovos, sendo um material de excelente qualidade. Então, assim, a gente precisa, quando eu falo no campo propositivo da coisa, a gente precisa dar rastreabilidade a esses materiais desses catadores que estão servindo literalmente para engrossar ainda mais a conta bancária dos grandes aparistas que continuam comprando material a um baixo valor e ainda pegando desse material para comprovação de crédito de logística reversa, vendendo nos leilões da vida aí, né? Sim. Olha lá, a gente está seguindo aqui para os finalmente, mas se alguém ainda quiser falar, só levanta a mão, aí eu ligo o microfone. Eu queria só fazer uma colocação. Só um minutinho, Rogério. Se alguém quiser falar, só levanta a mão aí e usa o microfone. E só para também pontuar, acho que é importante também nesse movimento que o Tico comentou e passa pela questão das outras pessoas, eu acho que também é sempre difícil discutir essa tal profissionalização, né? Existe um mito aí, existe uma questão também de meritocracia, que é quem tem mais capacidade e quem não tem, e tem que olhar o Estado também, né? Acho que se olhar esses 20 anos, ajuda a responder uma parcela dessa crítica que o Rogério fez. Se a gente olhar também, o Estado se profissionalizou, os atores lá que a gente dialoga em cada município, como eles estão. Eu conheço aqui, eu ando há muitos anos aí, quem me conhece, em vários municípios, e eu posso dizer que a gente fica carregando uma responsabilidade aqui para cima dos catadores e do movimento, que não confere com a realidade que diz respeito ao Estado brasileiro, à falta de comprometimento dos gestores públicos e de quem está lá fazendo a política pública, que não é uma política de Estado, mas é uma política de interesses, de grupos que tocam isso à mercê do seu momento. Então, assim, não existe lá, você pode chegar todo ano, tem um secretário do meio ambiente de obras novo, tem um assessor despreparado, um assessor incompetente, ignorante do ponto de vista de cuidar da gestão pública, de gestão de resíduo. Boa parte do setor de limpeza está na mão das empresas privadas, então, assim, não existe, então não ficamos nós aqui carregando sobre nós aqui toda a carga
porque ela realmente precisa ser dividida, inclusive com o Estado, que não tem gestão e não tem tido a capacidade para fazer isso. Ó, aqui em São Paulo, gasta-se, o colega falou lá da região dele, gasta-se 1,5 bilhão com a gestão de resíduo. Foram 30 anos do contrato de concessão. 1,5 bilhão, gasta-se apenas 25 milhões com coleta seletiva. Gente, olha lá. Então, assim, não vamos aqui também dosar a pílula, porque, assim, dão muito dinheiro para o setor privado para enterrar resíduo e pouco dinheiro se coloca na mão do sistema que tem um papel importante, não só na economia, mas social e ambiental, não se coloca dinheiro. Então, nós também estamos falando aqui de um caminho que me parece aqui também que está, como o Anderson coloca, que a gente precisa entrar realmente profundo nesse debate, que mostra que tem vários outros grupos aí que também não permitem que a coisa também avance, né? Então, é só para a gente aqui dosar a pílula. Eu gostaria de falar. Tá o Rogério, o Edmundo e o Ed Carlos. Eu só queria dizer uma coisa assim, Fábio, eu não sou do outro lado do processo em nenhum momento, pelo contrário. O meu questionamento, o que eu queria que eu dizia é o seguinte, foi também investido milhões na coleta seletiva, BNDES, Petrobras, FUNA e o caramba 4. O que eu estou questionando é que a nossa organização é que não soube também, no lado crítico, se acompanhar. Muita gente foi. Eu vi muito catador sendo capacitado com videocassete. Na minha época, passava um filme sobre lixo e os caras pediam para a gente ter uma interpretação do que era. Eu só estou querendo dizer isso. Eu acho que assim, as cooperativas deviam de ser formadas também com núcleos independentes nelas mesmas, para elas poderem, como você acabou de falar, Rio de Janeiro é diferente de São Paulo, mas o mercado de resíduo de trabalho, a gente pode se preparar para trabalhar aqui. Para ter o nosso departamento de marketing, departamento de comercialização. As cooperativas são um núcleo de 2, 3 que mandam e 20, 30, 40 que carrega lá nas costas. Aí o cara vem, quer que o filho dele... Isso que eu estou te falando, eu estou do lado também, mas a gente tem que fazer um olhar para o nosso lado também e falar, pô, a gente precisa também mexer. A gente nem falou, e depois a gente queria conversar no outro momento, sobre o acordo setorial, que também foi fechado entre os grupos ligados aí, a gente não comentou, que foi baixado o número de coletas de seletiva, de recicláveis para serem coletados, e as cooperativas não participaram. Participou quem? O movimento, o pessoal mais interessante. Que é tudo para olhar o nosso terreno. Acho que assim, tudo está sendo um aprendizado, inclusive a gente está fazendo e está aprendendo, eu acho que isso também está acontecendo, e eu acho que não é um privilégio do movimento dos catadores, nem só de ser catador. O setor empresarial, Rogério, muita gente também recebe muito dinheiro e não entrega nada, né? As concessões. Eu estou te falando aqui da PPP do lixo de São Paulo, que recebeu bilhões e não tem coleta seletiva, no estado mais rico do país. Então, assim, não é uma exclusividade aqui, só para não é o foco desse debate aqui. Hoje a gente pode, talvez, vai ter inclusive a Expo Catador, pode ser que lá seja um bom momento para levar essas discussões agora em dezembro, para avançar. Tá o Edmundo aqui, o Edmundo, ou o seu, tinha mais alguém que a mãozinha... O Ed Carlos. O Ed Carlos quer levantar. Bom dia a todos aí. E a gente está vendo aí o crescimento do resíduo, né? Uma coisa que ninguém há 10 anos atrás não queria, não participava. E aí a gente vai ver que o resíduo passa a ter valor e as grandes empresas começam a ter olhares para... A gente vê vários exemplos que a cooperativa trabalhou corretamente, a Coperguari, ela nasce e hoje já está em um outro patamar. Hoje a gente já adquiriu o caminhão, já está bem à frente do que era há 10 anos atrás, mas a gente vê também o aproveitamento dessa mão de obra quando a gente pega algumas empresas que colocam as cooperativas em terceiro, em quarto, em quinto plano. Então, quando vem para as cooperativas algumas coisas, vem já mastigado de uma forma que não dá nem para espremer mais nada. Então, a gente tem que ver que o Brasil ele tem vários tipos de aproveitadores e é preciso abrir. É bem mais fácil para um empresário que vem com capital grande e vem tomando. A gente vê como as multinacionais, ela vem e derruba os pequenos. A gente vê aqui um exemplo, fábrica de biscoito, veio, comprou todas as marcas e agora só tem uma. Então, a gente sabe como é que funciona o capitalismo selvagem, duro, nu e cru.
Então, não adianta ficar com discursinho que as cooperativas fez isso, fez aquilo. Tem a incompetência de alguns, tem, mas não adianta. Eu acho que o discurso é de crescimento, que cada um tome o exemplo das que estão crescendo, o porquê cresceu, e é hora disso. E não de ficar falando que as cooperativas é isso e aquilo. Se falar mal de cooperativa, não é bom. Não é boa conduta de um fórum que a gente está discutindo para que a gente se alavanque, pegar os menores, levar, mas não dizer que tem a incapacidade de alguns, mas também tem as gestões e tem a política que no bolo complica também um pouco. Então, em vez de a gente ficar criticando as cooperativas, vamos dar as mãos a que está crescendo, a que já cresceu, dar as mãos e ir para frente, que esse é o caminho. Então, não vou falar mal do movimento, não vou falar mal da ANCAT, porque na casa da gente aqui, a gente vai dizer, olha, é desse jeito, a gente tem uma forma de lidar com os cooperados de rua, todos os dias. A gente viveu uns 4 anos duro, e a gente sabe que todo mundo viveu, que não teve políticas públicas. Hoje a gente viu uma guerra da indústria, veio pós-pandemia, e os materiais se elevou demais, e hoje a gente tinha 2 ferro velho aqui na nossa área, hoje tem 50. Então, a gente vê a diferença que muitos que perderam emprego veio para sair e vai ficar disputado. Porque quando a gente vê que tem valor, todo mundo quer. Então, a Serra Pelada começou com um pouquinho de gente lá tirando ouro. Quando viu muito, todo mundo largou o que tinha que fazer e foi para a Serra Pelada tirar ouro, porque viu que tinha a possibilidade. A mesma coisa é o lixo hoje, virou ouro. Então, as pessoas empresário que nunca lidou com o lixo vai querer lidar com resíduo agora. E é prático eu vim com o BNDES, que abre as pernas para o empresário, mas para a cooperativa, quando a gente vai, exige muito, 1 milhão de coisas. A gente viu um exemplo aqui na Bahia. Tem um empresário que foi para o BNDES e hoje em dia pegou equipamento de quase 5 milhões aqui e está. Então, a gente vê diferenças, vê os bolsões de miséria, quando a gente sai do sul, sudeste, vem para o nordeste, é outra visão. Então, vamos ter cuidado, vamos absorver as informações para que nós se una e um ajude o outro. É isso que eu queria dizer, mas nada de criticar, de que cooperativa é isso, que cooperativa é aquilo, e cada uma tem uma realidade, cada um tem uma vivência, mas todos são sobreviventes. Obrigado, Edmundo. O Ed Carlos está aí, depois eu já vou passar a palavra para o Alceu, que vai ficar com a palavra, e eu já saio aqui de cena e deixo seguir aqui para os finalmente ali, tá bom? Ed Carlos, Alceu. Edu, bom dia, pessoal. Eu só queria fazer minhas palavras do nosso amigo Edmundo aí. Eu acho que não é momento de uma cooperativa criticar a outra ou dizer quem deixou de fazer ou quem fez. Eu acho que é o momento da gente unir as forças aí, mas eu queria só fazer aí a palavra do nosso colega quando fala da tratativa dos catadores avulsos ou catadores de rua ou aqueles autônomos que, a princípio, as minhas origens são dessa. Eu queria dizer assim que há dentro das cooperativas hoje realmente muito poucos. E aqueles que estão dentro não têm sabido como atrair ou trazer esses para dentro, até mesmo por causa de alguns itens ou incisos que tem dentro dos estatutos das cooperativas. Eu acho que era uma fala que a gente não temos tempo hoje, como o Fábio já falou, já estamos indo para os finalmente, mas eu gostaria de que, se no momento alguém fosse fazer algo ou tratar nisso aí, eu queria estar participando. A gente poderia estar discutindo algumas ideias, trazendo também, porque eu acho muito importante a gente atrair eles, trazer eles para dentro das cooperativas, estudar as formas que poderiam fazer e agregar eles a esse grupo aí, porque eu acho muito desumano a forma qual ainda eles trabalham, e acho que todos aí vai ter a mesma ideia, o mesmo pensamento, só não sabe como lidar e como trazer eles. E isso é o que nós temos que estar estudando junto aí, conversando e dialogando. Porque até hoje eu tenho aí, desde os meus 9 anos de idade nessa vida aí, e desde 2003 dentro das cooperativas, trabalhando como cooperado e depois como
consultor técnico, e eu tenho, infelizmente, olhado para dentro das cooperativas e muitos poucos, é muito pouco mesmo. Quando a classe deveria ser o contrário, a gente vê dentro das cooperativas vários deles, a gente não vê, até mesmo por causa dessa forma de relacionamento que é imposto a eles. E é isso que tem que ser tratado, é isso que tem que ser visto, e como eles podem vir fazer parte da cooperativa. De que jeito nós podemos trazer eles para essas discussões, como é que podemos trazer eles para dentro das cooperativas. E aí, quando tiver essa oportunidade aí, o Fábio aí, meu colega, meu professor, meu mestre aí, ele tem meu contato. Quando houver alguma coisa aí, eu peço que nos inclua nessas conversas, beleza? Mais alguém? Bom, eu gostaria de, primeiro, vocês estão me ouvindo? Todo mundo? Ok? Eu gostaria de dizer que o fórum é isso, o fórum é para a gente discutir, o fórum é para a gente ouvir todos esses pontos de vista, e eu concordo muito com o posicionamento do Edmundo, do Fábio, de que a gente tem que olhar para dentro, mas a gente não pode olhar para dentro sem entender as virtudes e as limitações. Portanto, acho que o Rogério trouxe aqui também é importante, porque senão a gente vai estar acaba muitas vezes não conseguindo entender o problema como ele se coloca, os desafios que a gente tem no futuro e os caminhos que a gente pode fazer para chegar lá. Eu queria agradecer muito ao Anderson pelo que ele trouxe para nós, porque ele trouxe de uma maneira muito crítica no sentido de trazer as virtudes e os problemas desse mercado aí, que é o mercado de logística reversa. E todo esse contexto de arranjos, de dificuldades, de agendas que se colocam aí, cada um com seus interesses. E é isso, tá? Isso que o Anderson trouxe para nós, e que é um bom tema para a gente continuar discutindo, Ed, acho que nós vamos poder fazer isso, com certeza. Ele traz um ponto, para mim, 2 pontos importantes. Tá? Primeiro, reconhecer, e é importante todos nós reconhecermos, que a democracia é frágil. E ela sempre foi frágil. Ela nunca foi uma coisa forte. A democracia é frágil, nós estamos vivendo momentos incríveis, né? Quer dizer, parece que a gente chegou a um ponto, quando vê, não esperava que estaria vivendo e discutindo coisas de 50 anos atrás. Né? Democracia é frágil, a economia é frágil. Né? E não é só a economia popular, sobretudo a economia popular, ela é sempre frágil. Quantas empresas e quantos retrocessos a gente vive na economia. Isso é da dinâmica. Tá? Então, a primeira lição que eu queria trazer aqui dessa reflexão que hoje nós fizemos é que Estado de Direito e mercado justo não é um lugar onde se chega, ela é uma forma de caminhar. E a gente tem que estar sempre alerta e sempre construindo, reconstruindo essa forma de caminhar. Nunca se chega lá. E quando se chega, continua se tentando, porque senão retrocede. Né? E isso faz com que a gente tenha que reconhecer isso e estar sempre se mobilizando, nós como lideranças, e buscando estar ajustando as coisas para que esse Estado de Direito consiga ser hegemônico e para que mercados justos consigam ser hegemônicos dentro das nossas relações sociais. Né? Então, a gente está sempre com isso. E eu quero aqui reconhecer que é muito importante, foi muito importante e continua sendo muito importante o movimento dos catadores e outros tantos movimentos de articulação, né? Com todas as mazelas que eles internamente também têm. E nós estamos falando de um país que é o Brasil, é um país enorme, continental. Então, não tem como representar tudo isso e atender todas as circunstâncias que esse país apresenta para nós,
ou no litoral, ou no interior do país, etc. Então, é isso, essa é a realidade. E aí eu concordo muito com o Edmundo, dizer, a gente tem que fazer as críticas, mas a gente não pode se rebaixar e achar que nós somos, quer dizer, pô, foram milhões investidos, nós não avançamos. Não, nós avançamos, recuamos, avançamos e vamos continuar avançando e recuando. É assim, tá? Nesse ponto aqui, eu fico com uma reflexão, Anderson, que talvez uma das tarefas aí que a gente possa fazer e tentar fazer para se enquadrar dentro das oportunidades que o mercado de logística reversa pode nos oferecer, porque a grande virtude, talvez, do mercado de logística reversa é reconhecer a prestação do serviço de logística reversa que é feito, que antes nem existia isso, aquilo que tu falasse, né? Quer dizer, a gente fazia todo esse trabalho e isso não era pago, a gente só ganhava pelo material. Tem uma prestação de serviço que tem que ser valorizada e tem que ser precificada aí. Não está bem precificada ainda, esse é o jogo das negociações, e tem aí um risco enorme de, nesse mercado novo de logística reversa que se criou, a gente acabar ficando fora, de escanteio aí nesse processo, por dificuldades de enquadramento, etc. Então, primeiro, tem que fazer a crítica, tem que continuar nas negociações para melhorar esse mercado, para que ele seja mais justo, e nós temos que nos enquadrar para poder participar dele, né? E aí exige profissionalização, etc, etc. Eu fico pensando muitas vezes se não é um momento de ações e movimentos que tem hoje de cooperação e de mobilização e de apoio às cooperativas, como o programa Reciclar pelo Brasil, como o programa Ser Mais, como o programa Dê a Mãos para o Futuro, da BIPEC, como as outras ações dos movimentos, etc., que estão tentando apoiar, de dar um foco, de talvez fazer um grande mutirão de apoiar o enquadramento das cooperativas para poderem participar desse cadastramento, dessa emissão de MTR, etc. Talvez isso seja um desafio importante, fazer um grande mutirão para que as cooperativas possam estar dentro desse processo. E aí, estando dentro, possam discutir, negociar e melhorar e qualificar esse processo. Como é que tu vê essa questão, Anderson? Então, Alceu, importantíssima aí a sua consideração, e eu falo aqui, né, com propriedade, até com uma certa liberdade, respeitando a todos, né? Você veja bem, Alceu, o programa Reciclar pelo Brasil deve atender hoje cerca de 238 cooperativas no Brasil. A gente sabe que tem milhares de cooperativas. Então, o papel nosso, enquanto plataforma Reciclar pelo Brasil, é sempre levar para essas cooperativas a questão estrutural do negócio, que passa não somente por ter um barracão, ter um caminhão, mas pela sua regularidade jurídica e contábil, e isso não pode acontecer que isso verifica um mês, passa 3 meses, aí esquece. Não, a gente tem lá uma equipe técnica que faz essa sondagem e esse acompanhamento para que a cooperativa consiga literalmente estar dentro desse mercado. Eu estou dizendo aqui porque eu sou de dentro de uma cooperativa, estou na catação há 20 anos e sei muito bem que o mercado tende a ficar mais competitivo ainda. Independente do novo governo que vai assumir, a competição vai existir e vai continuar existindo. Essa questão de enquadrar a cooperativa nesse mercado que se avizinha e que está batendo na nossa porta, esse é um baita desafio que a gente tem travado já há vários e vários anos. É prerrogativa número 1 da nossa plataforma, enquanto ANCAD Reciclar pelo Brasil, em atacar imediatamente, quando se celebra qualquer termo de cooperação com a gente, atacar literalmente a questão jurídica e contábil como prioridade. Somente assim as cooperativas passarão a entender, faz algum tipo de crítica, é sempre no sentido construtivo da coisa.
Se a gente está falando em prestação de serviço público, vou dar um exemplo aqui. Não há como a gente pensar na prestação de serviço público, Alceu, sem estar regular, porque senão a gente teria que fazer uma longa batalha de mudança na Constituição, nas leis, porque você não pode ser contratado se você não tem uma certidão negativa. Se você... Então, assim, agora, exigir isso da cooperativa é muito. Não, não é muito, isso é o necessário, é o mínimo que a gente tem que exigir. E a cooperativa, gostando ou não, ela tem que se adequar, porque senão não há de se falar em prestação de serviço. Da mesma forma, quando a gente fala também da prestação de serviço e a gente ataca só no âmbito público, não vamos esquecer que a gente tem que travar uma batalha de valorização do trabalho dos catadores no âmbito privado também. A gente fica muito focado nos termos de cooperação com agentes da logística reversa, que faz o aporte financeiro, mas não vamos esquecer que a cooperativa presta serviço além dessa questão de termos de cooperação de logística reversa. Para tanto, a cooperativa também deve se capacitar, se organizar, de modo que ela consiga entrar nesse mercado. Ora, veja o que está acontecendo. Diariamente são várias startups surgindo a milhão, mas a maioria delas, e tem muitas que são sérias, e aí eu não vou generalizar, mas veja bem, voltou aquela lógica do passado, pegar as cooperativas e os catadores simplesmente como agentes numéricos da coisa. Não, a gente é um ator, se não é o principal, um dos atores principais dessa cadeia, e aí a gente não pode regredir mais, e aí a crítica que eu faço é o seguinte: vamos avançar, mas vamos avançar com qualidade. Eu sei que Brasil afora a situação é difícil, eu estou falando aqui no interior de São Paulo que a realidade é uma, lá no Alagoas a realidade é outra, tal, mas eu estou dizendo que é o seguinte, pessoal, eu tenho dúvida até, Alceu, olha o que eu vou dizer aqui, eu tenho dúvida até, se a coleta seletiva hoje, que já não se sustenta somente com a comercialização dos materiais, se no médio e longo prazo as cooperativas conseguirão coletar em abundância os materiais gratuitamente. Veja bem, havia no passado uma questão muito ligada à valorização das latinhas de alumínio. Hoje em dia está super valorizado o mercado do plástico. Então já não é latinha, hoje em dia já há uma dificuldade porque todos sabem o valor que tem a garrafa PET, o valor que tem a embalagem de shampoo, de detergente. Então essa disputa tende a se acirrar. Para isso, a cooperativa que quer permanecer nesse mercado muito louco, a cooperativa necessariamente vai ter que fazer uma baita reflexão e se adequar às normas legais, que independente de governo, isso não vai se alterar. E isso é muito bom para a qualidade do nosso serviço, da nossa prestação de serviço. Então, é um baita desafio. E vou aqui concluir o seguinte, quando a gente está falando em logística reversa hoje, aí eu estou falando de logística reversa quando a cooperativa firma termo e recebe aporte financeiro. Quando estabeleceu o acordo setorial lá atrás, que aí saiu os companheiros, figuras do movimento lá, assinando o termo como anuente, porque a ANCAT sequer poderia fazer parte do acordo setorial, porque ela não é empresa. Ela assinou como anuente, assim como você vai adentrar no acordo setorial e vai ver o setor dos aparista como anuentes também. E vou mais, se naquele momento a ANCAT não consegue, aos 45 minutos do segundo tempo, entrar dentro desse processo, tudo aquilo que a gente está falando de aporte financeiro de logística reversa, você pode ter certeza que não estaria existindo. Quem acompanhou o acordo setorial como eu acompanhei, havia um lobby gigantesco de empresas, de associações ligadas ao devido segmento, que queria copiar e colar modelos internacionais ou queria assumir a cadeia da logística reversa única e exclusivamente. Então, assim, volto a repetir aqui, a gente hoje luta e briga para atender e regularizar 200 e poucas cooperativas no Brasil.
Quando o Fábio fez a pergunta inicial, em qual programa você fazia parte, você percebe que tem mais de 10, 11, 12, 13. Se cada um desses tiverem o foco e não partir tão somente para a mercantilização do mercado de notas fiscais e pensar mais na base, nos cooperados, nas cooperativas, juntamente com a ANCAT, aí sim a gente consegue visualizar um horizonte melhor. Porque tem programas que fazem o seguinte: cooperativa pode não ter o papel higiênico do banheiro, como foi citado aqui, mas se ela tiver uma nota fiscal, eu não quero saber a cor, a raça, os BO que tem dentro da cooperativa. Me dá a nota aqui que eu te dou o dinheiro e aí você faz o que você quiser. Então, enquanto tiver essa corrente, nós vamos continuar pensando na base. Vamos levar porrada, vamos cada vez mais se organizar a nossa equipe e tudo mais, mas nunca perderemos a nossa essência, que é trabalhar em prol daqueles que a gente defende. Não é de um ano, não é depois da Lei 12.305, é de décadas aí de luta em prol desses trabalhadores. Isso eu posso te afirmar com toda certeza e com toda clareza. A luta nossa é constante. Muitas vezes, às vezes lá no acordo setorial, vou te dar um exemplo aqui para mim finalizar minha fala. Chegaram a imaginar, o seu, que quem tocava a logística reversa no Brasil, veja bem a aberração, quem tocava a logística reversa no Brasil inteiro era somente um ente chamado ANCAT. Olha o absurdo disso. A ANCAT é parte desse processo. Existem programas que atuam até mesmo antes da ANCAT entrar nesse circuito, mas carregamos o peso disso, porque lá no acordo setorial a gente lutou para estar dentro lá como anuente, como a lei determinava, e para garantir que hoje esses acordos de logística reversa têm reflexão totalmente diante daquela assinatura do acordo setorial, que muitos desconhecem como foi construído e a batalha que a gente teve que travar e teve que aguentar mediante a essa distorção de informações. Muito bom. Dito e bem dito, pessoal, nós temos um problema do nosso horário, né? Estouramos, não chegamos a estourar, mas enfim, já estamos em cima da hora. Acho que a mensagem está dada, tem uma agenda importante aí, tem um desafio para a gente continuar discutindo, que passa também por essa aliança com as outras agências de cooperação que trabalham nesse setor, para a gente trabalhar de alguma maneira em sintonia nesse desafio. Acho que tem aí um bom desafio também para se conversar e um ajudar o outro, um entender e aprender com o outro para poder também replicar nos seus programas de cooperação. Temos aí talvez um bom desafio, que é de fazer uma oficina específica para ajudar as cooperativas a se cadastrar, a se enquadrar e a emitir, a estar dentro desse processo, e aí sim poder discutir, reivindicar, mas dentro do processo, não sempre daquela maneira de fora. E, enfim, o fórum continua com esse objetivo justamente de ampliar a visão das lideranças, para que elas consigam ver não somente o seu ponto, a sua realidade, mas também entender um pouco de o que está acontecendo com a floresta, com o mercado, e poder, de alguma maneira, também estar articulado com isso. Tem aí uma série de compromissos para nós aí pensar os nossos programas de cooperação e os nossos planos de ações que a gente está sempre discutindo e debatendo com vocês, líderes de cooperativas. Anderson, eu queria agradecer muito a tua participação, foi muito bom a tua fala, tu é muito bem articulado, parabéns. E se pudermos, a gente gostaria de convidar você de novo para participar aí de algumas discussões com a gente, tá? Muito obrigado a todos. Dizer que o próximo fórum vai ser no dia 20, e nós temos vamos fazer um fórum um pouco diferente, porque nós vamos tentar fazer um fórum em dezembro, um fórum mais motivacional, né? Nós vamos fazer um pouco um processo aí de reflexão do ano que passou, mas, sobretudo, ativar o grupo para os desafios futuros e para o ano que vem por aí. E que espero que seja um ano aí de mais aberto, né? Um céu mais aberto, para que a gente possa
construir uma agenda melhor para o futuro, para o setor e para o desenvolvimento dos catadores, das cooperativas, etc. Então, eu convido a todos, já põe aí na agenda, terça-feira, 20 de dezembro, finalzinho de ano, nós vamos fazer esse encontro, que provavelmente, eu acho que bem acertado, vai ser a Isabel Lima, que é uma das nossas consultoras, que faz parte da nossa equipe aqui, que vai mediar esse encontro. Tá? Demais, eu não sei, Giovanni, nós tínhamos combinado que tu ia dar uma palavrinha aí antes da gente terminar, para falar um pouquinho do teu trabalho e também aí poder as pessoas te conhecerem melhor. Giovanni, tu pode falar aí rapidinho, tá? Opa, me escutam? Todos escutando. Tá. Não, então era só para finalizar, então, que daí eu estou contratado, então, pelas Mãos Verdes para recolher e alinhar com as cooperativas os indicadores, que do programa Ser Mais a gente trabalha com a coleta de dados para gerar relatórios e para fazer as avaliações, né? O quanto a gente está melhorando dentro do programa e ver novas perspectivas para o próximo ano. Então, eu vou contar com a contribuição de todas as cooperativas, daqueles ainda que não me enviaram os dados, e eu vou entrar em contato, daqui para frente eu vou estar mais atuante e participando mais e entrando em contato com as cooperativas. Então, o meu objetivo aqui é só falar que eu vou estar ligando para vocês, eu acredito até que eu já falei com alguns que estão aqui hoje no grupo, para coletar e para a gente criar um novo modelo de coleta de dados. E aí esses dados vão ser trabalhados tanto internamente aqui na Mãos Verdes, quanto com o projeto Ser Mais da Braskem, quanto entre as próprias cooperativas, que é importante também a gente ter essa troca e ver o que a gente consegue contribuir para melhorar e mais para também divulgar os dados também para ver o que a gente consegue melhorar e contribuir com as cooperativas. Então, vou estar entrando em contato aí com as cooperativas, praticamente essa semana eu vou estar ligando, mandando mensagem, mandando e-mail para cada uma. Desculpa, que eu acho que tem coisa passando, acho que deu um sonzinho no fundo, peço desculpa. Eu vou estar entrando em contato com vocês e eu também estou deixando disponível aqui que vocês entrem em contato também, que eu estou aqui para ajudar. Lembrando, sempre que eu fui contratado para integrar o time aqui, o Alceu me colocou ali como eu sou um volante ali, eu faço a ligação entre o pessoal que está na área defendendo ali os BOs ali e o pessoal que está no ataque lá vendo as coisas para o próximo ano, né? Então eu vou estar ali sempre no meio, dando combate ali, e também estou disponível, se o pessoal precisar de ajuda ali para construir os dados, precisando de ajuda com alguma coisa, eu estou disponível também, é mais para alinhar isso aí, sendo bem rápido também para fechar a reunião também, que foi muito boa e muito produtiva hoje. Alceu. Muito bem, obrigado, Giovanni. Mais alguma informação aí da equipe que queira passar para o grupo? Se não, estamos encerrando o 17º Fórum. Agradecer a participação de todos. Mais uma vez, agradecer ao Anderson pela sua grande contribuição para o grupo. Então, nós estamos dando por encerrado e eu desejo um bom dia para todos. Pessoal, a gente vai encaminhar para todos uma avaliação do fórum, tá? Peço que vocês respondam. Ah, tá bem. Isso aí. Um abraço, Tchau. então, pessoal. Tchau, obrigado. Valeu. Hein?